Muito boa tarde. Hoje eu separei um conteúdo exclusivo para você entender qual o valor certo de pensão alimentícia o pai tem que pagar a partir do de 2026, quais são as tabelas com os valores atualizados e principalmente para você entender, mãe, hoje como que você vai fazer para o pai nesse ano de 2026 começar a visitar seu filho. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou mostrar aqui eu não falo em lugar nenhum e eu vou trazer novidades para vocês. A gente passou agora esse final de ano e no final de ano é muito comum ter as datas comemorativas, como o Natal, o Ano Novo. Dentro do Natal e Ano Novo a gente vê muitos pais, muitas mães que passaram às vezes sozinhos com os filhos. Às vezes, vou dar exemplo de mães que passaram a ceia de Natal sozinha, mães que não receberam nenhuma notificação no dia da ceia do Natal do pai desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, sequer desejando um Feliz Natal. Não estou nem falando aqui de presente, tá? Estou falando de mensagem. No Ano Novo, a gente teve relatos de várias mães também que nos falaram que o pai está ausente, que o pai não manda mensagem, que só a criança fica procurando. Então hoje eu vou explicar para você o que você vai fazer hoje para você conseguir que o pai seja presente na vida do seu filho. Se você conhece alguma mãe que está passando por isso, alguma mãe que precisa entender melhor os seus direitos, compartilhe através do aviãozinho esse vídeo, porque eu tenho certeza que nesse ano de 2026, se vocês aplicarem o que eu vou dizer aqui para vocês, esse ano de 2026, no final, lembra que eu estou falando hoje, ele vai ser diferente. E só para informar vocês, eu vou responder as 3 melhores perguntas no final dessa live. Então vai mandando a sua pergunta aqui, as melhores perguntas eu vou responder no final, as 3 melhores. E quero lembrar vocês também que toda segunda, quarta e sexta, às 2 horas, eu vou estar aqui no Instagram, nas redes sociais, passando informações, novidades, notícias para vocês terem informação e nunca mais ter problema com o direito de família. Então contem comigo, porque o que eu vou trazer aqui são assuntos que são novos, são assuntos que são práticos e são assuntos que você pode aplicar hoje no seu dia a dia se você escutar o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Então se você conhece alguém que está precisando ouvir sobre esse assunto, compartilha, porque a gente vai iniciar agora. Primeiro ponto, virou o ano de a gente está no ano 2026. Doutor Felipe, a pensão alimentícia, ela aumenta automaticamente? E a resposta é sim. Virou o ano de 2026, automaticamente o valor da pensão vai aumentar se for baseado no salário mínimo a pensão de vocês. Então, uma mãe hoje que tinha 30% de salário mínimo e recebia R$424, hoje ela vai conseguir receber 481. Uma mãe hoje que recebia R$608, vai receber 670. Por quê? O ano mudou, a pensão muda também, de acordo com o ano. Então, inclusive eu fiz uma tabela no Instagram explicando de maneira prática quais são os valores atualizados, tá? Agora, vamos para o segundo ponto. Doutor, o pai diz que não vai pagar essa despesa atualizada. Diz que vai pagar o que ele paga todo ano. O que eu devo fazer? Você deve, imediatamente, eu sugiro que você procure um advogado, um escritório que trabalhe com direito de família e peça a prisão desse pai. Mas, doutor, esse pai ele pode ser preso porque ele deixou de pagar R$50? Ele deve ser preso. Por que eu estou falando isso? Porque é injusto. O ano virou. Vai subir preço de carne, de material escolar, de dentista e uniforme, e a pensão vai continuar no preço do ano passado. Então a gente está no primeiro ponto. O pai, sim, precisa aumentar o valor da pensão. Agora, se o pai não pagar, as mães já sabem. Pode sim pedir a prisão desse pai, tá?
Doutor, mas ele disse para mim que não vai pagar a despesa extra, porque tem que matricular no colégio. Parabéns. Você pode pedir a prisão desse pai também. Doutor, mas não é alto o valor, não importa. Responsabilidade, se você for somar pouquinho de pouquinho durante muito tempo, fica alto o valor. Então, para você você que nunca passou por isso e começar a ter uma vida, começar a ter certeza, já pode aplicar isso aí. Doutor, nas despesas extras, o juiz determinou que o pai tem que ajudar com metade do uniforme. Ele disse que não vai pagar, ele vai pagar a pensão. Parabéns. Esse pai pode ser preso, pode ter conta bloqueada, pode ter veículo bloqueado. Então, ele alegar em nada é a mesma coisa. Mas, doutor, o que eu devo fazer? Aí a gente precisa entrar judicialmente, tá? Vocês conhecem algum pai que dá muita desculpa? Comenta aqui se vocês conhecem algum pai que dá desculpa e fala que vai pagar, não paga. Comenta aqui qual que é a melhor desculpa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Pai que não está pagando a pensão, virou o ano, pode pedir a prisão, tá? Ah, não vou pagar. Então tá bom, não vai pagar, vamos ver se você estiver dentro da cadeia, sua família não arruma esse dinheiro para você. Ah, doutor, porque eu costumo dizer o seguinte, os pais eles vão falar que não tem dinheiro, até ele entender que existe uma prisão. E a mãe ela não precisa esperar 3 meses. Eu vi que tem uma pergunta aqui, a mãe não precisa esperar 3 meses para pedir a prisão desse pai. Virou o ano agora de janeiro, a pensão aumentou. Pai diz que não vai pagar, você já pode entrar agora. Deu um dia de atraso, pode entrar imediatamente, tá? Porque todo mês vai somando esses valores, tá? Eu não recomendo esperar os 3 meses. Doutor, como que eu faço para deixar esse pai com uma dívida recheada? Cobra a diferença dos valores que ele deve e coloca metade das despesas extra também, com vencimento recente. Por quê? Porque a gente sobe o valor dessa execução, tá? Então, saiba, subiu a pensão alimentícia no ano de 2026, tá? Então, se o pai do seu filho não está pagando, saiba que ele está errado. Agora vamos para o segundo ponto, que eu acho muito importante, eu preciso de total atenção de vocês aqui, do que eu vou dizer agora, que é sobre as visitas desse pai. Como que nesse final de ano você vai fazer um final de ano diferente para o pai visitar, para o pai ser presente na vida dos seus filhos? Se vocês conhecem alguma mãe que está passando por isso, está cuidando sozinha das crianças, está prestando todos os cuidados necessários sozinha, a gente vai tomar virada de chave agora, tá? E se tem alguma amiga, se tem algum parente, encaminha esse vídeo para ela, porque eu vou começar a dizer agora, encaminha para 5 pessoas aí que precisam ouvir as novidades que eu vou passar. Vamos lá. A gente já passou pela fase da pensão. A gente vai agora para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? E vai mandando a sua dor aqui. Qual que é o problema que você... Porque a gente vai escolher... A nossa equipe está aqui para escolher as 3 melhores perguntas. Vamos lá. O pai que ele não visita, saiba que é possível hoje a gente pedir uma indenização pela essa falta do pai. Então, eu vou passar de verdade, eu vou passar um guia prático hoje para você fazer o pai visitar, tá? Se você aplicar o que eu vou dizer, a sua vida, com relação aos cuidados do seu filho, pode mudar. Primeiro ponto, se não tem nenhum dia para o pai visitar o filho, a criança, a mãe ela não consegue cobrar o pai, porque não foi estabelecido na justiça. Eu sempre costumo dizer que existe 2 tipos de pais. Existe aquele pai que ele entende, peraí, eu tenho responsabilidade e eu tenho que visitar. E existe aquele pai que é folgado mesmo, que fala, eu quero ver quem vai fazer eu visitar. O pai que é o normalzinho, estabeleceu, ele vai visitar. O pai que é o segundo, que é o folgado, aquele pai que fala, eu quero ver, que gosta das coisas na força, esse pai, a gente pode entrar com um pedido pro juiz, estipular os dias que ele vai visitar as crianças. Então, vamos lá. Primeiro, a gente entende a rotina da criança. Segundo, o juiz vai estipular os dias. Então, vamos colocar que o juiz estipulou
que esse pai ele deve visitar de 15 em 15 dias. Férias escolares, Dia dos Pais. Doutor, estipulou, ele deve cumprir? Aí a gente vai para aquele cenário. O pai normal, ele vai cumprir, porque ele é normal, ele pensa. O pai que não é normal, que é o pai que é o bruto, que não pensa às vezes, a gente vai para o segundo ponto, que é o quê? A gente vai ter que pedir para o juiz determinar uma multa por cada dia que ele não cumpriu o que foi estipulado. Olha isso. Então, ou seja, o juiz estipulou que tem que visitar de 15 em 15 dias. Se cada dia que esse pai não visitar, você pode pedir hoje para o juiz estabelecer uma multa. Coloca uma multa de R$ 500 por dia. Doutor, mas ele não vai visitar. Mãe, bloqueia a conta dele. Bloqueia o veículo dele. Bloqueia o passaporte dele. Eu duvido que ele não vai abrir o olho dele. Hoje tudo é Pix, hoje é tudo digital. A não ser que esse pai morar dentro de uma roça, ficar escondido lá pro resto da vida. Aí ok. Mas eu acho muito difícil hoje na era digital. Então saiba, hoje existe uma forma de você colocar o pai presente na vida do filho. Agora vamos para o segundo ponto. Doutor, o pai do meu filho, tem muito tempo que ele não visita. Doutor, o pai do meu filho, ele não atende as mensagens. Ele não sabe o boletim do colégio. Ele não sabe o básico. Se perguntar para ele qual que é a comida favorita do seu filho, ele vai gaguejar, não sabe. Esse pai, o que você pode fazer hoje, mãe? Você pode pedir para o juiz para ele determinar uma indenização por abandono afetivo. O que é abandono afetivo? Quando o pai deixa de cumprir as obrigações legais e causa um prejuízo na personalidade da criança, a criança fica com falta de concentração, com ansiedade, dificuldade em aprendizado. Adivinha? Essa criança que está sofrendo por isso, ela pode receber uma indenização por dano moral, pela essa falta do pai. Doutor, como que eu deixo esse processo recheado? Você vai fazer o seguinte, mãe. Você vai pegar seu WhatsApp, você vai tirar print de todas as conversas do seu filho. Quando ele manda mensagem, ele não responde. Do dia no Natal, mostrar as fotos que o pai não estava presente. Data comemorativa, aniversário. Por quê? Porque a partir do momento que nós relatamos, mostramos para o juiz que o pai ele está sendo ausente, a criança ela pode receber uma indenização por dano moral, por conta dessa falta. E se vocês conhecem alguém, me fala se vocês conhecem alguém, algum pai, que nesse final de ano, ele deixou de visitar, deixou de mandar uma mensagem de Feliz Natal, de que está com saudade. Vocês conhecem algum pai que deixou, que falou assim, olha, eu vou deixar, esse ano eu não vou falar com meu filho não. Então, esse pai, você sabia que ele corre um sério risco hoje de sofrer uma indenização? Então, de verdade, existe essa forma. E agora eu vou para a terceira forma para você colocar o pai para visitar o filho. Porém, essa terceira forma eu preciso que vocês, primeiro, usem com moderação. Segundo, essa forma que eu vou falar aqui, você pode sujar a ficha do pai. Criminalmente. Eu estou falando criminalmente. Então, compartilha com 5 pessoas que você conhece, que está passando pela essa situação, porque o que eu vou dizer aqui é poderosíssimo. E eu peço para vocês que usem com moderação. Por quê? Eu falei sobre o direito, sobre o cível. O que é o cível? Como que o pai ele deve buscar, que pode dar multa para esse pai buscar. Porém, como que você vai trazer esse pai para o criminal? Como que você vai sujar a ficha de um pai que não visita? Olha o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente prova, tudo que eu estou falando para vocês são provas, gente. Então, por isso que eu falo para vocês. Virou o ano agora, olha essa dica que eu vou passar. Faz um grupo de WhatsApp, um grupo, você e você. Coloca alguém e depois você exclui. Escrito assim, ó. Ausências do pai 2026. Dentro desse grupo, coloca todos os prints que eu te disse.
pai não manda mensagem, pai não responde, datas comemorativas ele não está perto, vai mandando print, vai alimentando esse grupo. Por quê? Se você hoje for numa delegacia, olha o que eu vou dizer aqui, é perigosíssimo, por isso que eu estou falando isso para vocês e vocês precisam usar com cuidado. Por quê? Para a gente chegar nesse terceiro ponto, eu preciso que vocês passem dos 2 pontos. Se você hoje for numa delegacia e fazer um registro hoje de abandono material, o pai do seu filho corre um sério risco de ser preso. E por quê? Porque hoje o Estado, ele entende que os pais, eles devem ter responsabilidade sobre os filhos, para não cair sobre o Estado. E quando um pai, ele deixa de prestar apoio para o filho, ele pode ser processado criminalmente e pagar até 20 mil reais de multa e pegar até 4 anos de prisão por não estar presente na vida do filho. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é poderosíssimo. Por quê? Porque hoje o pai do seu filho hoje poderia estar preso, poderia responder um processo criminal ou ter a ficha suja. Imagina um policial fazer uma abordagem com esse pai quando puxa lá e vê que ele já tem antecedente criminal. Isso para ele só vai vir trazer prejuízos. Então, hoje sim, mãe, existem as formas de fazer com que um pai seja presente. E eu vou falar as 3 de novo. A primeira, multa. Segundo, abandono afetivo. Terceira, ir na delegacia e colocar esse pai dentro de uma prisão, porque ele não está visitando. Ah, doutor, mas eu estou com dó. Eu acho que você tem que ter dó do seu filho. Eu acho que você tem que ter dó de você. Eu acho que você tem que pensar mais em você. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com dó, a gente quer fazer tudo sozinho, só que a gente esquece que a gente não fez o filho sozinho. Ele não veio de uma cegonha na tua casa. Se ele não veio de uma cegonha na tua casa e teve alguém que gerou ele, alguém também tem que ter responsabilidade. Aí vai vir as mães, mas doutor, ele tem outra família. Se vira, meu amigo. Se você fez outro filho, se você tem outra família, é problema seu. Cuida da sua família primeiro para você fazer outra. Ah, doutor, mas eu não estou mais com a mãe. Problema seu. O seu filho não tem como você falar, ele é meu ex-filho, não. Aquilo ali é meu ex-filho, ó, eu separei da mãe e ele não é filho meu mais, não. Não existe isso. Então, não tenha dó, tá? Tenha dó de você, de cuidar todo dia sozinha, de não ter ajuda, tá? Por quê? Porque a gente sabe que é difícil. E eu vou responder as 3 melhores perguntas aqui. Manda a sua melhor pergunta, porque só para lembrar vocês, gente, eu estou lançando um manual, inclusive quem está aqui, entra no Stories do Instagram, porque eu coloquei um formulário. Dentro desse formulário a gente está criando um manual para vocês identificar e aplicar no dia a dia sem precisar de advogado. Para colher prova, para ter munição em um processo. Eu busquei entender quais são as principais dores que vocês têm. E o que eu fiz? Eu estou lançando esse produto que ele vai chegar em fevereiro. Porém, algumas pessoas elas estão pedindo de maneira antecipada para entrar na lista de espera. O que eu fiz? Eu coloquei no meu Easter o formulário para você preencher. E ele vai ficar por poucas horas lá. Entra no meu Easter, é o primeiro Easter do dia, Story do dia. Preencha o formulário para vocês se anteciparem, conseguir pegar as notícias de última mão. Porque depois eu tenho certeza que muita gente vai arrepender. Tá? Então, fiquem atentos. Porque esse formulário ele vai sair do ar, o produto ele vai chegar e muita gente vai ficar de fora, tá? E quem comprar depois vai falar, doutor, eu deveria ter, se eu soubesse disso antes, eu não teria passado por tanto problema que eu passei na minha vida. Então, de verdade, eu vou deixar lá por poucas horas, depois da live, entra online e faça a inscrição, tá? Vamos responder as perguntas aqui, lembrando que segunda, quarta e sexta, às 2 horas, nós temos live aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar as melhores perguntas. Doutor, quem paga a pensão do meu filho é a avó dele, porque ele não quer saber do meu filho. Dá R$ 170 e não quer pagar mais nada. Mãe, primeira coisa, R$ 170, assim, com todo respeito, mas eu preciso ser direto com vocês.
a gente pode nem considerar que isso é pensão alimentícia. Isso aí é uma gorjeta que o pai está dando. E isso é uma irresponsabilidade dele. Você sabe por quê? Entrega R$ 170 para esse pai, coloca ele com um filho no supermercado e me fala o que ele consegue comprar. E a mãe, ela vai aceitando. Ela vai deixando, não, ele vai pagar mais, ele vai melhorar a mãe. Pelo amor de Deus. Se a avó dele, que tá buscando filho, faz o que eu passei no manual. Fixa primeiro a pensão certa para esse pai. Doutor, ele está desempregado. Quanto que ele tem que pagar? 480. Desempregado. Doutor, mas ele não tem dinheiro. Enquanto tiver mato e tiver enxada, não falta dinheiro. Porque ele dá conta de capinar. Está faltando, primeiro, a atitude da mãe, segundo, a atitude do pai de trabalhar. Tá? Mas por que talvez falta a atitude da mãe? Porque às vezes a mãe não entende, a mãe não sabe. Por isso que a gente está aqui. Justamente para trazer informações de última mão para vocês. Vou responder a outra pergunta. Tem mais duas. Mande aqui e deixa eu ver sua pergunta. Olha essa aqui, essa pergunta é perfeita. Pai da minha filha pediu para levar ela para passar somente final de ano e agora não quer me devolver. Ela pode isso? Ele pode isso? Olha o que eu vou dizer aqui. Tem muitas mães que estão regularizadas, guarda, pensão de boca. E eu costumo dizer que pensão de boca e nada é a mesma coisa. Não vale nada, você pode jogar fora isso aí. Como que eu vou cobrar uma pensão de boca? Da mesma forma funciona para guarda. Não existe guarda de boca, existe a guarda que a mãe está criando. Mas não tem como eu viajar e vamos supor que eu quero viajar para outro país. Eu falar, não, eu tenho a guarda de boca. Eu não vou conseguir viajar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se você, mãe, hoje não deixar regularizado o dia que o pai vai buscar, o dia que o pai vai levar a buscar, você corre um sério risco de acontecer o que aconteceu com uma das pessoas que estão aqui na live, onde informaram que o pai buscou e não devolveu. Por quê? O acordo é de boca. O pai buscou a criança. Agora pergunto, por que ele tem que devolver? Ah, não, a guarda estava comigo. Tá, mas você tem o que para provar que está com você? Ah, não, eu tenho foto. Tá, mas foto e nada é a mesma coisa. Então, se você não tem regularizado o dia que esse pai vai levar e buscar, você corre um sério risco. Porque se ele buscar e falar que não vai devolver, você corre risco. Então, minha sugestão, Thalia, é você regularizar isso de maneira judicial, porque você corre um sério risco de perder a guarda, tá? Doutor, mas eu vou conseguir? Vai. Mas você vai ficar quantos dias sem visitar o filho? Você vai conseguir ficar às vezes 60 dias, às vezes 120 dias sem ver seu filho? Então toma muito cuidado. Deixa eu responder outra. Foi determinado pela juíza para pagar a pensão provisória no valor de 30%, mas ele não pagou, vai fazer 2 meses e já teve audiência. Ele é obrigado a pagar? Ele é obrigado a pagar. Inclusive, a gente teve um caso hoje específico, semelhante ao seu. O juiz, quando a gente entra com o processo de alimentos, ele vai fixar os alimentos provisórios. Por quê? Porque a criança não pode esperar o processo, às vezes, demorar 1 ano para ela receber a pensão. Então, o juiz ele determina os alimentos provisórios. Se o pai não paga os alimentos provisórios, você pode pedir a prisão dele, tá? Pode pedir bloqueio de conta dele. Ou seja, você pode se resguardar. Doutor, mas e se no final o valor dos alimentos subir? Aí você vai pedir para o seu advogado atualizar a tabela. Que aí você vai ver que o valor que você estava cobrando ele vai subir muito. Mas alimentos provisórios, juiz determinou, precisa ser pago. Tá? Eu vou para a última pergunta, capricha aí. Doutor, pai do meu filho mora em outra cidade, porém vem na cidade da criança e não pega o menino. Tenho provas de tudo. E é as visitas pela justiça, de 15 em 15 dias. Foi o que eu acabei de dizer. Se o juiz estabeleceu que o pai tem que buscar de 15 em 15 dias e ele não está cumprindo,
você vai dar uma cereja do bolo para esse pai, para esse acordo. Você vai pedir para o seu advogado pedir uma multa para o juiz por cada dia que ele não cumprir esses 15 em 15 dias. Pede para pedir uma multa cheia mesmo. R$1.000 por descumprimento. Por quê? Para o cara criar vergonha na cara. Para ele visitar. Tá? Porque a partir do momento que o juiz coloca lá, ó, você vai pagar uma multa. Ah, doutor, ele não veio. Vai lá na delegacia e faz uma denúncia. Deixa ele receber uma intimação do delegado para prestar depoimento na delegacia. O delegado pergunta, você não está vendo seu filho, é verdade? Você recebeu uma denúncia? É verdade que a mãe tem um monte de print igual a gente colheu aqui, que você não visita, que você não responde seu filho? Quero ver se esse pai não vai ficar... Gente, olha mãe, olha o que eu vou dizer aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando a gente entra... Porque eu lido com mães todo dia e eu vejo muita mãe ansiosa. Será que eu vou receber o valor de pensão? Que dia que eu vou receber? Só que mãe, olha isso aqui que eu vou te falar que talvez vai te ajudar na sua ansiedade. Quando você tem ansiedade e não está resolvendo o problema, vem mais ansiedade. Por quê? Você fica pensando no futuro. O que eu vou fazer? Que dia que eu vou resolver? Ok? Quando você quer resolver sua vida, seu problema, você tem que entender que essa ansiedade vai parar para o outro lado. Por quê? Vamos lá. Você estava com ansiedade. Aí você não sabia que dia que o pai ia pagar a pensão, que dia que ele vai visitar. Como que você vai organizar a sua vida. Entrei com o processo. Não resolvi, porque eu entrei agora. Mas essa ansiedade tem que passar não mais para você, ele tem que passar para o outro lado. Por que tem que passar para o outro lado? Porque eu tenho certeza que esse pai, quando ele receber um oficial de justiça dentro da casa dele, ele recebeu um oficial de justiça dentro da casa dele, e o oficial de justiça falar para ele, o oficial de justiça falar para ele, você tem uma intimação aqui para pagar os alimentos provisórios. Você tem uma intimação aqui para cumprir um regime de visitas. Você tem uma intimação para você comparecer a uma delegacia. Eu quebro minha OAB. Se esse pai não vai ter ansiedade. Se esse pai não vai ficar com medo. Se esse pai vai ficar com noites insônia. Porque o que eu vou fazer? Amanhã eu estou com o processo. Quanto que eu tenho que pagar? Você transfere a responsabilidade para lá. Você faz o cara pensar, mãe. Então saiba, mãe, hoje existem as formas de você regularizar a pensão, existem as formas de você hoje fazer com que o pai seja presente, principalmente nesse ano novo. E lembra que eu disse aqui, eu deixei um formulário justamente para te ouvir, para deixar as informações para você de maneira exata do que você deve e não deve fazer. Então use o formulário, use de maneira correta, porque eu tenho certeza que a partir do momento que que vocês começarem a ter atitude nova, começar a fazer coisas diferentes, com certeza vai mudar completamente a realidade de vocês. Combinado? Quarta-feira, 2 horas eu estou aqui de novo. Quem não preencheu, preencha o formulário, tá? Esse formulário vai ficar, eu gosto de lembrar, vai ficar por poucas horas no primeiro story do dia hoje. Preencha para você ficar um passo à frente do pai. E quarta-feira eu vou trazer uma pessoa aqui dentro da live para eu fazer um atendimento imediato, tá? Para tirar as dúvidas, vou fazer um atendimento para tirar as dúvidas, entender o caso, tá? Para eu passar uma solução, tá? Espero vocês quarta-feira e lembra de abrir o Instagram agora do Caiafa Advogados e preencher o formulário. Vejo vocês na quarta-feira. Tá? Foi uma honra conversar com vocês, um prazer, e saiba, eu estou aqui para trazer informações privilegiadas para vocês, trazer novidades para esse ano de 2025, a gente tem um ano diferente. Então, para esse seu ano ser diferente, contem com o meu 100%, com o meu esforço, porque eu vou trazer muita coisa aqui que vai mudar a realidade de muitas mães. Tamo junto, até quarta-feira, 2 horas.